Pronto, está gravando. Eu acredito que agora está ok. Hoje nós temos a presença de vários alunos do Centro Universitário de Itu, o CEUNSP, alunos da professora Milena Maranhão, do curso de História. Que bom. Ah, então, que legal. Então é Bom, sejam bem legal. Isso. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigada, professora Maria Cecília de Amorim Pila, por aceitar meu convite para participar desse seminário. Neste confinamento que estamos vivendo e com muito trabalho, sua disposição de estar hoje à noite conosco. Para os que estão aqui pela primeira vez, este seminário, A Estética dos Sabores e do Poder, aborda a alimentação de maneira ampla, dos ingredientes aos artefatos de preparo e consumo, dos modos à mesa, assim como os locais de consumo, residências, restaurantes ou os quintais das fazendas. Eu agradeço imensamente o apoio que eu tenho recebido do Centro de Lógica, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, do Museu Paulista e Museu Republicano Convenção de Itu, ambos da Universidade de São Paulo, do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Maria Cecília de Amorim Pila é mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Hoje eu descobri que ela também é bacharel em Direito. Atualmente é professora adjunto 3 da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde também é coordenadora do programa de pós-graduação, mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e professora das disciplinas de Teoria dos Direitos Humanos e História dos Direitos Humanos. É membro do projeto DIAITA, Patrimônio Alimentar da Lusofonia, na área de História e Cultura da Alimentação, na Universidade de Coimbra, desde 2014. Suas pesquisas estão voltadas para a história da alimentação, diferenciação social, comportamento adequado e boas maneiras, alimentos, símbolos, civilização, e processo civilizador e direitos humanos. É líder do grupo de pesquisas História, Cultura e Política, junto ao CNPq, desde 2009, é autora de um dos capítulos da coletânea História e Alimentação, publicado pela professora Leila Algrante e Cidiana Macedo. E, mais uma vez, obrigada, Cecília. A noite é sua. Obrigada. Então, obrigada, Eliane, pelo convite. Eu tenho acompanhado sempre que possível algumas das pessoas que têm passado por aqui, né, para deixar as suas contribuições a respeito desse tema, que para nós é tão importante, e como disse a Patrícia, sempre é um convite para a alimentação, falar sobre ela, e melhor ainda quando a gente pode falar sobre ela e também comer, que é o que a gente faz muitas vezes, e faz muito bem nos nossos eventos, né? E então quero agradecer a oportunidade de estar aqui, os colegas que prestigiam assistindo, né? Alguns alunos e ex-alunos meus também, que eu fiz propaganda lá no Facebook, amigos, né? Enfim, todo mundo que está aqui para ouvir um pouco eu falar sobre, principalmente, a minha tese, né? A minha tese que tratou sobre manuais de civilidade, comportamento à mesa, e, para tanto, eu fiz um apanhado geral sobre, tendo o processo civilizador, né, indo do conceito de cortesia, civilidade, politez, boas maneiras, né, e o meu recorte temporal foi chegar ao século XX e tomar um conjunto de tratados e manuais de civilidade, e também alguns livros de receita que tinham orientações sobre boas maneiras à mesa, né, e todo o aparato que acompanha a mesa, o estar à mesa, os significados, né, principalmente pelo viés da diferenciação social. Então, essas duas aí questões pautaram as minhas pesquisas e resultaram na minha tese. E, ao longo dos anos, eu venho revisitando, né, ampliei olhares,
A gente sempre acaba abraçando outras temáticas, mesmo que relacionadas à alimentação, né? Hoje trabalho muito com soberania alimentar, e foi muito legal o convite da Eliane, a oportunidade de eu falar um pouco mais, né, e revisitar esse tema para mim, que e há muito tempo tem sido a minha paixão, né? Então, por isso que eu escolhi falar sobre Em Torno da Mesa, Saiba Fazer e Saiba e Faça Bem Feito, né? Bem, quando a gente fala sobre rituais à mesa, a primeira coisa que a gente pensa, né? O que é um ritual? Então, o ritual, ele segue, né? O ritual, ele tem uma série de normas, uma série de regras a ser seguido. No entanto, o ritual, ele é ensinado, né? Ele é aprendido. É claro que ao longo do processo civilizador e ao longo da história, existe uma discussão entre aprender, né, e entre ser sensível a aprender. Já vou falar sobre isso. Mas, no que diz respeito ao ritual, né, entre aprender ou ser sensível a aprender, existe algo que é o que o Norbert Elias vai chamar de introjeção. Então, desde a infância, nós vamos aprendendo, né, as boas maneiras e as regras da sociedade e do período em que vivemos. Por isso que os manuais, eles são fontes tão importantes para a gente fazer análise das transformações da sociedade, né? Se eram ou não essas regras seguidas à risca, é o que menos interessa, né? O que interessa é a gente analisar que essas regras tinham significado e representavam um ideal para uma determinada época. Por isso que algumas regras permanecem e outras regras caem em desuso. E mesmo aquelas regras que caem em desuso, ou melhor, não aparecem mais nos manuais, também nos fazem nos propiciam uma reflexão. Porque muitas dessas regras, apesar de não aparecerem mais nos manuais, elas ainda permanecem como uma regra, uma norma a ser seguida na nossa sociedade. Foi, por exemplo, o que eu observei em relação a algumas atitudes à mesa, né? Que é o controle de determinadas atitudes corporais ou algumas questões que a gente pode controlar ou que são incontroláveis, né? Mas o que eu observei em relação a essas atitudes controláveis ou incontroláveis, por exemplo, o soluço, né? Alguns manuais, eles falam sobre o soluço e as boas maneiras à mesa. E o soluço ainda aparece, né? É algo que vem aparecendo e vai sendo abordado em cada época de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente pega a civilidade pueril, lá de 1530, do Erasmo de Roterdã, ele fala sobre, por exemplo, a mesa, né? A pessoa conter, por exemplo, uma vontade de soltar gases, mas ele acaba dizendo que se você não conseguir controlar isso, faz mais mal você não soltar do que você soltar, né? Os manuais mais recentes, isso aí desaparece por completo, né? É aquilo que a gente poderia imaginar como algo que foi introjetado, né? Isso não é mais necessário nem o manual ele apontar, né? Da mesma forma, o arrotar, né? Na nossa cultura, o arrotar é uma atitude, né? Reprovável, a gente estando à mesa, né? Para nós é uma falta de respeito ao outro. A gente sabe que outras culturas não têm o ato de arrotar como uma falta de respeito, muito ao contrário. Mas na nossa, sim.
né? Então, o que a gente observa também em relação ao arrotar é que em outros períodos o arrotar ele era até tolerado, né? Mas era melhor que não acontecesse. E o arrotar ao longo do tempo ele vai cada vez mais sendo reprovado e cada vez ele vai menos aparecendo nos manuais. Até que, num número considerável de manuais, tratados, livros de cozinha que eu pesquisei, somente em um aparece a questão de você controlar o desejo de arrotar em estando à mesa. É só no Marcelino de Carvalho que aparece. Bom, mas eu já fiz um salto e falei lá, né, dos manuais, que são as fontes e que é o recorte que eu quero falar para vocês mais especificamente, mas é preciso a gente falar que o que a gente observa quando se estuda as regras em torno da mesa é que todas as sociedades, por mais primitivas, né, que a sociedade civilizada, por isso que a gente fala na linha do processo civilizador, né, e ela indica, inclusive, e indicou, né, como se fosse um muro entre aquelas civilizações que seguiam regras de um Ocidente considerado civilizado, e tudo aquilo que não se relacionava a essas regras eram considerados atos primitivos, né? Então, servia tanto para separar grupos civilizados dos não civilizados, aí eu estou falando de culturas, né? Sendo a cultura europeia a civilizada e tudo aquilo que não pertence à chamada cultura europeia, tida como primitiva, bem como dentro da própria sociedade, dividir as categorias sociais, aqueles ou aquelas que conhecem as regras e aqueles que desconhecem as regras, né? Então, a gente vai ver que esses manuais, né, eles só vão passar a existir a partir do século XVI. Mas isso não quer dizer que antes não haviam normas, não haviam regras, né? Havia normas e havia regras, desde a antiguidade em todas as civilizações. Né? A gente tem os versos do Catão, os discursos do Cícero, né? De Roma, na Grécia, no Egito. Então, a antiguidade ela é perpassada por uma série de normas e regras de como comer, de como se comportar, né? Dos utensílios que se utilizam e das habilidades em se utilizar esses utensílios, como também aqueles que têm e aqueles que não têm determinados utensílios, a comer reclinado, como se reclina, no caso de Roma, né? Se come com a mão, qual é a mão que se deve comer, enfim, toda essa série de regras, elas se dão ao longo do tempo, e essas regras vão ser, a maior parte do tempo, passadas de forma oral. Então, é a cultura de uma oralidade, e se criam principalmente provérbios, canções, né, que fazem com que regras básicas da civilidade, e aqui especialmente em torno da mesa, sejam, como eu falei no início da minha fala, introjetadas, né, e que sirvam de diferenciação social, e também como como o banquete está no centro dessas cenas, também não deixa de ser como uma forma de se aproximar de poderes como o poder político, né? Nas comemorações, o que servir, como se servir, enfim. E quando a gente chega à Idade Média, e há já uma transformação passando, né, dessa sociedade do final da Idade Média e o surgimento do que o Norbert Elias fala de cortesia, né, que eram as regras e as normas que a sociedade de corte exige, né, para você compartilhar
né? Se aproximar entre seus iguais e excluir os diferentes, as regras, elas são extremamente importantes nesse sentido, para não só como cultura servir como um elemento de identidade, de reconhecimento de grupo, mas dentro da própria sociedade, dar a cada um o lugar que lhe é devido, né? E isso aparece frequentemente nos discursos, não necessariamente ainda nos manuais, mas a cada um o seu lugar, né? Isso me parece, inclusive, no discurso, uma certa permanência, né? A gente percebe qual é o seu lugar na sociedade. Conforme o lugar que você ocupa, é preciso que você haja de determinadas formas para que você seja reconhecido pelos seus iguais, assim como reconhecido pelos seus diferentes, que existem linhas intransponíveis. Então, quando a gente está falando uma sociedade-corte, muitas dessas diferenciações, né, e muitas dessas categorias sociais, elas são quase que intransponíveis. É certo que a gente, aí no final da Idade Média, começa o surgimento de uma burguesia, né? E o que também é um sintoma, né? Que a partir do final da Idade Média e à medida que a Idade Moderna vai chegando ao século XVII e essa burguesia vai ascendendo e tendo acesso a determinados conhecimentos, a determinada dinheiro para comprar, né, determinados utensílios, saber como morar, enfim, é preciso que essas regras se tornem cada vez mais rígidas, cada vez mais severas. Por quê? E que mudem muito. Por quê? Porque isso é um elemento de poder, é um elemento de diferenciação social. Então, mais uma vez, é uma forma de reforçar o lugar de cada um na sociedade, né? Então, por isso também os espaços, o controle dos espaços e aonde você está, especialmente a mesa, é algo que é visível, né? Quanto mais perto do rei, na mesa, mais importante você é. Quanto mais longe do rei, menos importante você é. Chegando, inclusive, ao lugar de ficar perto da porta de vai e vem, né? Onde não há sossego o tempo todo, ou seja, é uma leitura que se faz naquele espaço em torno da mesa, né? Em que a gente reconhece cada um pelo lugar que ocupa ou pela cadeira que senta, né? Bom, então, o grande divisor de águas aí dos manuais é justamente a civilidade pueril do Erasmo de Roterdã, de 1530. Lembrando que o Erasmo de Roterdã, ele era um humanista. Então, quando ele faz a civilidade pueril, ele faz dirigido para um príncipe, né, por encomenda, e meio que seguindo um modelo daqueles espelhos de príncipe que existiam na Idade Média, né? Mas esse manual, ele a importância dele não é tanto o seu conteúdo, mas é sim a sua forma, porque o Erasmo de Roterdã, ele vai organizar as normas, ele vai tornar essas regras, essas normas, ele vai seguir quase que regras didáticas de apresentação, né? E ele vai escrever, então ele vai compilar muitos desses costumes, essas regras, esses hábitos que estão na sociedade, mas não estavam compilados, né? Não estavam escritos. Então, esse manual, ele é composto por 7 capítulos, né? Onde a gente tem o primeiro capítulo da decência e da indecência da apresentação, o segundo, do vestir, o terceiro, da forma e do comportamento de se ter na igreja. Então, vejam, é um tempo diferente do da gente, né? É um tempo em que é muito importante você dominar um ritual, como que você entra na igreja, como que você se aproxima do altar,
como que você se ajoelha, é com o joelho direito, é com o joelho esquerdo, você cumprimenta alguém, como que você, o que que você faz com o chapéu quando você entra na igreja, enfim, né? São coisas que, numa sociedade onde a religião, ela fazia parte de um centro, né, dessa vida na cidade, dominar como você está nesse espaço era algo fundamental. Assim como, né, ele fala lá o capítulo 4 das refeições, que é o que para mim mais interessou, o 5 dos encontros, o 6 do jogo e o 7 do dormir. Então, o jogo também ele era um elemento fundamental de sociabilidade nesse período, né, na corte. O próprio outro manual que eu vou falar aqui na sequência, para depois a gente fazer um salto e falar um pouco sobre os manuais aí que eu fiz do recorte, mas lá o do Baltasar Castiglione, uma das cenas que o Baltasar Castiglione descreve é justamente uma cena de jogo, porque o jogo fazia parte das relações sociais, então você tinha que saber como ganhar, como perder, qual era o momento que você devia sair de uma mesa de jogo, como você tratava as pessoas que estavam em torno ou que você se relacionava no jogo, enfim, né? Vejam como são vários elementos que são portas que se abrem, né? Luzes que se acendem para a gente entender determinadas sensibilidades, regras de uma outra época, que tem outro significado, né? E dormir, por exemplo, né? Por que se pensa assim? Eu me lembro quando a primeira vez eu vi o manual Civilidade Pueril, né? Estava na graduação de História e logo me apaixonei pelo tema. Por que eu tenho que aprender como dormir? Né? Porque havia muito, nesse período aí no século XVI, e ainda durante um bom tempo, você era obrigado a dormir com estranhos, por exemplo, quando você viajava, né? Ou essa coisa de você ter os quartos muito delimitados, o quarto, essa questão da intimidade, né? O valor da privacidade do dormir é algo muito recente, né? Então, era preciso você saber, quando você dividia a cama com as pessoas, como que você devia se comportar. Por exemplo, era muito comum as pessoas, quando tinham a sua cama, né, compartilhada só com seu esposo ou com as pessoas que eram mais íntimas, havia muito costume de você dormir nu, né? Era a última coisa que você tirava e dobrava e colocava embaixo do travesseiro. Claro, eu estou pensando aí em categorias sociais privilegiadas, né? Que tem uma cama, que tem um quarto, né? E a última coisa que você fazia era tirar aquela camisola, aquela camisa branca, né? Que homens e mulheres, em geral, utilizavam, e você dobrava e punha embaixo do travesseiro. E dormia de touca, né? No inverno, né? No verão, aí não era necessária a touca. Mas, enfim, quando as pessoas comuns viajavam, né, era preciso você saber como se comportar. Então, lá no manual do Erasmo de Roterdã, ele vai dizer, não puxe demais a coberta, não fique se mexendo, não durma nu, né? Tome cuidado, uma série de cuidados, não fique se encostando na pessoa. Então, é preciso uma série de regras que para nós não tem mais um sentido, né? E o próprio Norbert Elias diz que nessas regras que perdem o sentido, o perder o sentido tem um grande significado para nós, né? Ele é um sintoma de uma transformação na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, como eu acabei de falar, a questão da intimidade, né? Desse valor que se dá à medida que a nossa sociedade se aproxima do século XIX, esses valores da intimidade, da privacidade, né, da divisão dos compartimentos de uma casa, enfim. E eu vou falar também de outros dois manuais, porque eles são do mesmo período do Norbert Elias, do Erasmo de Roterdã, eu sempre faço confusão, do Erasmo de Roterdã, trazido, né, pelo Norbert Elias, na sua análise do processo civilizador, e eles apontam algo que é fundamental dentro da minha análise, né, que é a questão da diferenciação social. Bom, quando o Erasmo de Roterdã ele cria a civilidade pueril, como ele é um humanista,
ele cria a civilidade pueril para todos. Ele se dirige para todos, porque ele acredita que todos podem aprender a se comportar, e todos devem, por ser um respeito a si mesmo e um respeito ao outro. Então, também é uma nova forma de se relacionar entre as pessoas. Né? A gente está falando aí do renascimento das cidades, né? Por isso, civilidade, como se comportar na cidade, né? Então, a grande diferença entre o Erasmo de Roterdã e o seu Civilidade Pueril de 1530 e o Castiglione, né? Com seu Cortesão de 1528 e o Galateu, do Giovanni della Casa, de 1558, é que o Castiglione e o Galateu, eles não comungam, eles não são humanistas, eles não comungam da mesma ideia do Erasmo de Roterdã. Para eles, existe um limite de aprendizagem. Então, é possível as pessoas aprenderem, qualquer um, não interessa a sua origem, né? Qual seria o limite? O limite do nascimento, o limite da origem. Ou seja, mesmo que você seja alguém que ascende socialmente, aí a gente está falando, né, de um contexto de renascimento, um contexto de famílias italianas que ganham muito dinheiro, investem em arte, né, tentam apagar o seu passado não nobre, né, mas existe um limite para você aprender, e o limite está na naturalidade. Então, por mais que o bebê, né, príncipe, há gerações e gerações, é nobre, e entre um bebê que também é rico, que tem dinheiro, né, mas que é burguês, é filho de banqueiro, qual é o limite? O limite é que, para aquele bebê, já existe como se fosse um substrato que faz com que essa aprendizagem se torne natural, nunca é afetada, né? No entanto, e é aí que você percebe, então a diferenciação social não se dá mais tanto pelo conhecimento da regra, mas pela aplicação da regra. Né? É o que a gente, nas sociedades mais contemporâneas, a gente vai chamar do burguês arrivista, né? Muito mais do novo rico, né? Que gosta de ostentar, que gosta de mostrar, que se enche de marca, né? Para mostrar e para que tem, ele possui uma necessidade, né? Ele não consegue controlar a necessidade de mostrar que ascendeu, né? Então, tanto o Castiglione quanto o Giovanni della Casa, eles, então, consideram que existe um limite. O Erasmo de Roterdã, não. Bom, feito isso, a gente vai vendo que, ao longo do tempo, os manuais, eles vão sendo copiados. Um copia o outro, um copia o outro, assim, algo que para nós hoje é crime, né? Você ficar utilizando, você tem que fazer referência, você tem que dizer de onde tirou, isso aí não existia nesse período, tá? Um copia do outro, o próprio Erasmo de Roterdã não foi, como eu falei, né, não trouxe grandes originalidades nessa obra, né? Então, um copia, tira aqui, coloca ali, porque adapta ao tempo e à cultura, né? A gente vai ver, especialmente, uma série de coisas, inclusive, em torno da mesa, determinadas questões que os manuais, inclusive, pontuam. Para os ingleses pode, para os franceses não pode, né? Dá um exemplo do molho, né? Tem alguns manuais que dizem assim: o molho que fica no prato, eu posso pegar o pão e passar no prato e comer o molho? Daí tem alguns manuais que dizem assim: pode, desde que o molho seja francês, tá? Porque se for inglês, não pode. Então, na Inglaterra, não é contra as regras de civilidade, né?
é você não fazer bem feito, se você está na Inglaterra e pega o pão e passa no molho. E aí alguém diz assim, essa regra os franceses inventaram, né? Ou seja, pode, porque o molho francês é bom e o inglês não é. Então, o inglês inventou isso porque não é bom. Na realidade, isso serve também para a gente ilustrar que não existe uma racionalidade na construção das normas. Não podemos ser anacrônicos ao pensar sobre as regras. Então, a gente não pode pensar que o hábito de se comer com talheres, as pessoas lá, né, a presença que vai se tornando comum do garfo, e o garfo fica definitivamente na mesa a partir do final do século XVII e século XVIII, porque as pessoas sabiam dos micro-organismos. Não é por uma questão de higiene, né? São questões... Veja, se a gente procura higiene lá no século XVIII, com os mesmos olhos que a gente tem hoje, isso é um anacronismo, né? Eles não têm nem conhecimento científico. Então, muitas das regras não têm não tem sentido científico, né? Não faz parte da racionalidade. Aliás, a alimentação ela tem essa limitação, né? O universo simbólico das coisas, né? E se fosse assim, o pão não se partiria com as mãos, né? Que é uma das regras que permanece. Inclusive tem um manual moderno, né? Que se chama, acho que é da Cláudia Matarazzo, que é o pão se parte com as mãos. Se fosse assim, a gente tinha banido, né? Isso. Ainda mais em tempos de Covid, né? Que a gente vai ter que passar álcool gel, lavar a mão, para daí poder partir com as mãos, aí botar o pão no forno, porque eu não sei de onde que veio o pão. Enfim, vejam que todas essas questões aí de época influenciam. Bom, então, caminhando um pouco, falando desses manuais, que um copia o outro, enfim, cabe também eu fazer um destaque para o manual do século XVIII, do começo do século XVIII, que é o manual do Jean-Baptiste de La Salle. Porque esse manual do Jean-Baptiste de La Salle, assim como na verdade, desde o século XVI até o começo do século XVIII, o Civilidade Pueril ele foi tão importante, né? Em pouco tempo ele teve não sei quantas edições, né? Em pouco tempo. Nos primeiros 30 anos dele, ele teve um monte de edições. Isso significa, né, que ele vendeu muito. E ele é muito popular, ele se torna muito popular e ele serve como um livro que é absorvido pela escola. Então, ele vai ser quase que um livro didático das escolas. E o Jean-Baptiste de La Salle, ele constrói também um manual, no começo do século XVIII, para as escolas, né? E o manual do Jean-Baptiste de La Salle ele vai ser também utilizado durante muito tempo nas escolas católicas. Porque existe, inclusive, uma zona, né, de diálogo entre as regras de civilidade, o que é cristão e o que não é cristão. Então, às vezes, no manual diz comer como se fosse o último prato na tua vida, como se fosse a última refeição, com pressa, sem modos, etc. Não é, ou não são modos de um cristão, né? Você ser mal educado, comer com a boca cheia, né? E ficar falando, quer dizer, comer com a boca cheia também. Falar com a boca cheia, né? Ficar se cuspindo em relação ao teu companheiro de mesa, não é uma atitude cristã. Isso aparece ilustrado, né? Escrito nos manuais. Então, há uma certa confusão entre moral e regra social, né? Então, isso que a gente percebe e que vai ser utilizado aí, vai ser copiado e recopiado. E aí se criam, né? A gente já chega no século XIX, um período pós-Revolução Francesa, em que o grande desejo é abolir privilégios, né? Eliminar essas diferenças, e esses manuais eles têm que se reinventar. Então, a chamada civilidade, cortesia, ela vai se chamar preferencialmente polidez, né?
E aí também há todo um discurso em torno do conceito de polidez. Tem um livro que eu gosto muito, que é uma organização, né, de textos, que se chama A Polidez, a Virtude das Aparências, onde tem vários autores, textos jornalísticos, enfim, uma reflexão sobre o conceito de polidez, né, que surge e é muito forte nos manuais, principalmente no século, a partir do século XIX. Bem, mas nesses manuais dessa sociedade, a gente já chegou no século XIX, está chegando no século XX, nós podemos perceber que três elementos são fundamentais aí em estar em torno da mesa, né? Saber fazer e saber fazer bem. A ordem das coisas, né? Isso também é uma questão histórica, né? É uma questão cultural. Se o doce vem antes do salgado, o que serve, o quanto serve, né? A ordem das coisas, como se distribuem as pessoas, enfim, quem entra antes, quem entra depois, tudo isso faz parte de uma ordem, né? Desse ritual. O segundo que se impõe é a limpeza. Então, os manuais, ao longo do tempo, eles vão ficando cada vez mais rigorosos no seu conceito de limpeza, né? É interessante no aparato, né, na mesa, por exemplo, a toalha. A toalha, além de ser importante do que é feito a toalha, mas isso é uma questão econômica. Quem tem dinheiro compra uma toalha adamascada, né? Mas, além de ser importante a questão econômica do comprar a toalha, é saber qual a toalha, né? Para cada refeição, para cada tipo de cerimônia. A toalha, ela deve também estar imaculadamente limpa. Quem de nós aqui que estamos conversando hoje tem boa impressão se a gente chega num restaurante, vai na casa de alguém, né, ou na nossa própria casa, e se sente bem em comer numa toalha suja? Ou seja, a repugnância, né, daquilo que se considera sujo é algo também que acontece ao longo desse processo. O que é sujo? E aí, outra recomendação, um livro fundamental para quem se interessa por esse tema, que é O Limpo e o Sujo, do Vigarelot, né? Que é algo super importante no tempo. O que é ser considerado sujo, a questão do banho, o que se lava, o que não se lava, o que se mostra, né? Que deve ser imaculadamente limpo. E no espaço da mesa, a limpeza, né? Aquilo que o Erasmo de Rotterdam já chamava da decência ou da indecência da apresentação, né? Mas também a questão dos pratos, dos copos, dos talheres e especialmente da toalha. E e também uma outra coisa, e quem tem casa e faz de vez em quando um jantar um pouco mais formal, né? E coloca uma toalha, aquela toalha que a gente só usa de vez em quando, em geral, a gente usa de vez em quando, porque mandar lavar essa toalha e seus 12, 14 guardanapos é caríssimo. Então, não é só ter a toalha, mas é manter a toalha. Então, tudo isso, né, cria esse universo simbólico do econômico, das maneiras, da naturalidade, do respeito, né, uma série de elementos. Então, eu falei da ordem, da limpeza e agora, definitivamente, a ausência de barulho. Na nossa civilização ocidental, nós não suportamos o barulho do próximo, e principalmente na hora de comer. É horrível, né? A pessoa que fica comendo e fazendo barulho. Então, o que a gente vai ver em uma série de manuais desses que eu analisei, e isso é uma permanência, desde o século XVI, que vai se tornando cada vez mais rigoroso. Não assopre a sopa, não chupe a sopa na colher, não fique mastigando as coisas com a boca aberta, que vai fazer barulho. Além do que, você expõe ao outro a tua mastigação.
É muito desagradável, né? Então, toda essa questão, outra coisa, o soluço, tudo isso faz barulho, né? O espirro. Então, essa ausência de barulho, especialmente à mesa, ela é fundamental. Então, são esses três elementos aí que aparecem em todos os manuais, né? E, assim, quando a gente pensa sobre por que surge isso, afinal de contas, né? Qual é o grande... por que tem, né? Para que tantas regras, tantas normas, né, em torno da comida? Bom, enfim, isso são elementos de diferenciação social, diferenças culturais, uma série de coisas que vão se colocando. Mas uma das explicações também é a questão de você banir da mesa a violência. Então, existe uma discussão interessante sobre a presença da faca à mesa, né? Então, para algumas civilizações orientais, a faca não está mais na mesa, né? Porque a faca, por exemplo, no nosso tempo, e já há algum tempo, né? A faca, ela também, nas cerimônias, ela não é mais pontiaguda. Ela fica no momento, em alguns momentos, né, da convivialidade ou da comensalidade, por exemplo, o churrasco. Mas o churrasco ele tem muito de primitivo e de violento, né? A carne semicrua, né? Toda aquela informalidade que se dá em torno do churrasco e a faca pontiaguda, né? Coisa que não aparece mais na nossa mesa. A faca ela se torna arredondada. Claro, tem uma história, uma anedota, né? Que o Richelieu, que teria visto uma pessoa cutucando a gengiva, lá os dentes, com uma faca pontiaguda, ele achou aquilo tão abominável que ele baixou um decreto dizendo que todas as facas, a partir de então, na França, deveriam ter a sua ponta arredondada. Se isso é verdade ou não, o fato é que, de fato, na França, a partir daquele período, as facas tornaram-se arredondadas e se tornou um modelo, né, dessa faca. Mas, para as civilizações orientais, a presença da faca nossa na mesa é um resquício de uma civilização bárbara e violenta. E a gente sabe, todo mundo que tem família, né, ou que viveu em grupo, né, a gente sabe que um dos momentos mais legais da gente brigar, né, é a mesa. Então, é melhor tirem os talheres, porque o garfo também pode se tornar uma arma, né? Já a colher, não. É interessante que a colher, ela tem um significado também à mesa de uma coisa meio de criança. E ela também serve de diferenciação social. Por quê? Porque as pessoas muito humildes não aprendem a comer de garfo. Uma vez eu assisti um programa aqui da TV Paranaense mesmo, em algumas escolas no interior do Paraná, onde algumas professoras estavam dando aula de regras básicas de se comportar à mesa, porque elas entendiam que os filhos podiam multiplicar esse conhecimento para os pais, acreditando que quando a pessoa não conhece um mínimo de regras da sua sociedade, ela fica excluída, é uma forma de excluí-la, né? É uma forma de exclusão, de fato, né? E que muitas pessoas deixavam de ir a um jantar, por exemplo, lá da sua empresa, porque tinham vergonha de ir, porque não sabiam como se comportar. Então, essas professoras fizeram um projeto, né? Eu não soube mais, não vi, e é daquelas coisas que a gente não anota e se arrepende para o resto da vida, né? Mas, enfim, dessas pessoas, porque aquela pessoa que não aprende a comer com garfo, ela não vai comer a mesma mesa que você, ela se sente, por mais que você convide, ela não se sente digna, porque ela não conhece o ritual. A gente sabe que o ritual, ele aproxima, né? E ele nos dá conforto. Veja, as religiões, elas têm ritual,
né? Em qualquer lugar que a gente vá no mundo, se você é protestante, se você é católico, se vai num culto, né? Ou outras religiões, se vai num culto, você sabe o que vai acontecer. Pode ser que o sacerdote esteja lá falando numa língua em grego, mas você sabe que o ritual ele tem começo, meio e fim, né? Você sabe o que, pelos gestos, pelas maneiras, o que está acontecendo na missa. Às vezes tem uma pequena diferença, né? Tem alguns que ajoelham em determinadas partes, outros não, mas são nuances de algumas questões que são para serem realmente universais, né? Que em qualquer lugar aquele ritual ele é, entendido por um determinado grupo, mas não entendido por outro, né? Também a mesa, ele não deixa de ser um jogo, né? Então, por isso que os manuais, eles também orientam a respeito da conversa. É interessante isso, porque a conversa é um elemento fundamental de sociabilidade, né? A gente vai nos encontros também para conversar, e a gente deve saber que a cada espaço, um determinado tema. Com cada pessoa que você se dirige, um determinado tema. Eu mesmo escrevi um artigo que é sobre o homem honesto. A Siloé, eu acho que está aí, que foi minha iniciação científica, e a gente trabalhou com o homem honesto. E depois, a partir dessa pesquisa e outros manuais, escrevi um artigo onde o homem honesto, lá do século XVII, né, o honnête homme, no sentido homens e mulheres, mas especialmente homem, nas suas relações sociais, era preciso saber o que conversar com cada um, né? E a mesa, né? Os manuais vão dizer, por exemplo, não fale sobre morte, sobre doença, sobre assuntos delicados que possa gerar sensações desagradáveis, né? Porque a mesa, o banquete, ele é e ele deve ser, né, um momento de comemoração, um momento de alegria, um momento de partilha. Bom, então, alguns elementos aí. Nossa, acho que já falei demais. Mas, enfim, finalizando. Outra questão que é interessante, né? São a gente observar, por exemplo, a história da mesa, né? Como que a mesa vai se impondo e o tipo de mesa, né? A cadeira, os guardanapos, as facas, os talheres, os copos, as salas, né? Se tem uma sala de jantar especial, por isso que aquele termo pôr a mesa, ele é literal mesmo, porque durante muito tempo você punha a mesa. Por quê? Porque havia um grande salão que tinha várias funções, e uma das funções, né, era justamente fazer refeição. Então, na hora das refeições, punha a mesa, ia lá, punha o cavalete e punha a mesa. Fazia a refeição, tirava o cavalete, tirava, né? Tirava a mesa. Então, só a partir do século XVIII, os mais. Os que têm mais posses é que vão poder ter essa sala de jantar com todos os aparatos, né? Então, vai tendo o prato, primeiro o pão seco, depois os talheres individualizados, enfim, é um monte de coisa que aqui, né, nem é o objetivo, né, falar sobre tudo, mas é instigar, né, a possibilidade desse campo de estudo que durante muito tempo, inclusive, foi desprezado, né? Eu mesma, assim, não, ela é uma estudiosa só da etiqueta, né? Então, a própria origem da palavra etiqueta, né? Então, porque esse tema é um tema considerado menor durante muito tempo, né? Mas isso foi se dissolvendo, né? E hoje ele é um tema que suscita uma série de coisas, né? E aí, eu termino, né? Porque o interessante é a gente fazer algumas discussões, né? Ao longo da minha fala aí,
a grande reflexão, né? Como um ato de sobrevivência, que é o comer, se tornou algo tão importante na história das civilizações. É isso, então. Alguns, por exemplo, o José Newton colocou ali uma questão, enfim. Acho que é isso, Eliane. Cecília, fantástico. Muito obrigada. É sempre uma delícia ouvir as suas apresentações. Eu adoro Obrigada. essa temática. Mesmo que você seja considerada que estuda só etiqueta, mas é tão bom a gente entender e perceber como isso está imbricado no nosso dia a dia. A gente faz tanta coisa sem se dar conta de que nós estamos seguindo essas regrinhas na forma de conversar, de comer, de se portar. É aquilo que você falou, né? Está bastante arraigado ou introjetado no nosso dia a dia. Eu vou começar com uma pergunta, depois tem o Zé Newton, tem o Adilson com 2 perguntas para você também, e mais pessoas que quiserem tá colocando, mas me chamou, eu gostaria de te perguntar o seguinte, pensando nos manuais, se você encontrou a questão da indicação, pensando agora nos meus banquetes políticos, do Washington Luiz, no momento em que ele está à mesa, a indicação correta de qual seria o momento, a indicação de qual seria o adequado momento para o brinde ao homenageado, o momento dos discursos, nesse momento, nessa época mais próxima de nós, começo do século XX. Seria essa a minha colocação. Nos manuais que eu utilizei, isso não aparece, né? Eu acho que, eu não sei porque você que tem essa experiência de trabalhar mais com esses banquetes que são banquetes com grande teor político mesmo, né? Em determinados espaços e tudo. E aí eles seguem muito mais a regra de um protocolo. Exato. Né? E aí, dentro do protocolo, você vai ter toda uma série de elementos de identificação, mesmo as quebras de protocolo têm um grande significado, né? Porque só quebra o protocolo aquele que pode quebrá-lo. Assim como só concede a deferência, né, que é algo que também saiu do nosso vocabulário, aquele quem tem, né? Então, você permite, veja, por isso que às vezes as feministas se irritam com o fato de um homem, né, dizer pode passar, né? Por quê? Porque está implícito nesse deixar com que a mulher passe, porque ele tem o poder de passar. Só concede aquele que tem, né? Então tem todo um significado, né? E aí tem uma série de anedotas, tem um livro que é um dos manuais muito legais, que é da Elsa Maxwell, que aí ela conta uma série de casos, como, por exemplo, lá da Dorothy Parker, e agora não me lembro com quem, eu sei que deu uma briga, e daí tinha primeiro os mais velhos, e depois uma virou para outra e disse, não, primeiro as pérolas, depois os porcos, enfim, né? E são várias situações que acontecem mesmo, e que são pitorescas, né? Essa Exato. coisa, até que a etiqueta se torna cansativa, se torna um fardo, né? Porque ela deixa de ter uma razão. É uma das teses, inclusive, do Elias, né? Então, o protocolo, ele tem uma razão no Estado. Mesmo num Estado democrático. Porque Provavelmente ele significa o estar, não o ser. Que quem lida com o protocolo e cerimonial no Estado tem um problema terrível. Porque as pessoas não entendem, isso também é um problema cultura brasileira, né? Não entendem que você é uma sociedade estamental. Numa sociedade democrática, você está. Então, você não tem mais direito de ir lá por primeiro, você vai por último. Né? Ah, mas eu fui ministro. Sim, mas você vai lá como ex-ministro, e não como ministro. Né? Não necessariamente ele vai estar sentado ao lado do homenageado, porque é bem isso que eu
percebo, quer dizer, quanto mais próximo do Washington Luiz ou do Rui Isso. Barbosa, quem quer for, Uhum. é o mais importante. Normalmente é quem oferece aquele banquete, o anfitrião, mas eu vou me aprofundar mais nessa questão dos protocolos. Eu acredito que saiu muito também dessas etiquetas, porque em alguns momentos que você vai falando, eu identifico como sendo esses protocolos, Sim. e tem muito isso, ó, o champanhe, depois tem o discurso e coisas Uhum. desse tipo. Tem, que é o rito, né? Que não deixa de ser um rito. Exato. E eu não sei se você já teve curiosidade de pesquisar, por exemplo, em países que ainda hoje são monárquicos. Por exemplo, a Espanha, uma vez eu pesquisei lá em alguns sites, tem uma série de curiosidades que podem, inclusive, contribuir para você, porque permanece isso. Porque tem, Perfeito. né, apesar de serem monarquias constitucionais, ainda permanecem esses elementos. Nossa, obrigada pela indicação. Aprofundar. Vamos ver. O Adilson Roberto Gonçalves disse que está uma deliciosa palestra e ele tem duas perguntas. Há alguma correlação entre música durante a refeição como forma de diminuir o incômodo com o barulho do comer do outro? E a outra pergunta dele é sobre a hierarquia dos talheres. Pode se relacionar com os artigos do alemão? Faca é neutro, garfo é feminino e colher masculino? Tá. O primeiro sobre a música. Olhe, nos manuais eu não vi nada sobre a música. Aliás, eu andei vendo que tem grupos que estudam a música e a alimentação, não relacionadas às boas maneiras. E tem artigos muito interessantes, porque tem algumas pessoas que têm tal sensibilidade com os sabores que, ao comer algo, escutam uma música. Para a gente parece uma coisa que a gente não tem, talvez, né? Os sabores. Então, Tá. eu como uma bala muito azeda, e me lembra um som agudo. Eu não conheço muito música, né? Mas para as pessoas que são grandes conhecedores de música, deve ser muito interessante isso, né? Tem, se a gente procurar, tem isso, mas da música ajudar essa ausência de barulho, não. O que se indica é o autocontrole, né? E também tanto o autocontrole para que eu não faça barulho e, no caso do meu próximo fazer barulho, eu fingir que não vi. Né? Então, é um super autocontrole. Tá, perfeito. E a outra coisa, não sei também, infelizmente, Adilson, não vi sobre isso, mas é uma coisa interessante e é um olhar bem atual, né? Que a gente se preocupa e tem um olhar muito mais agudo em relação a gênero, né? Se o garfo, a faca, vê em determinadas outras línguas se tem algum tipo de relação, né? Mas eu não encontrei nos manuais e nesse trabalho, aí ao longo do tempo, eu não vi nenhuma referência a respeito disso. Tá. Aí o Zé Newton parabeniza pela sua fala maravilhosa e ele gostaria de saber o que os manuais falam dos ambientes de consumo alimentar. Há regramentos para a cozinha, a sala de jantar, o refeitório, o restaurante, como regras para quem oferta o alimento? Sim. Pretender. Sobre a cozinha, a gente vai ter muito nos tratados de cozinha, que eu também utilizei. Eu até tenho um artigo que eu publiquei na Pagu, faz anos já, Tá. Labores, Quitutes e Panelas. Lá eu vou falar sobre a organização da cozinha a partir desses tratados. Então, a cozinha, a copa, né, daquelas casas, num determinado momento em que você vai poder ter copa, pensando nos apartamentos, porque se a gente pensar nos apartamentos modernos, o que a gente chama muito sobre conceito aberto, né, que é aberto a sala de refeição com a cozinha, quem é viciado em ame ou deixe a Vancouver, né, que é o tempo todo o conceito aberto, mas enfim, ele também é capaz de revelar formas de viver num determinado momento, né? A posição da cozinha na casa,
Eu também fiz alguns estudos daquela coleção A Casa Brasileira. Tem uns livros muito interessantes, onde fica a cozinha, mais próxima, menos próxima, a cozinha de dentro, a cozinha de fora, como que tem que ser a cozinha, a copa, o azulejo vai até um pedaço, depois é pintado. É o lugar onde as crianças aprendem a comer, é na copa, né? Há uma divisão, né? A criança primeiro aprende a comer para depois ela poder ir para a sala de jantar. Ela é um pequeno selvagem, né? Enquanto ela for um pequeno selvagem, ela não pode aprender a comer. Quando ela não aprender a comer, ela não pode ficar no meio dos adultos, né? Então, tem sim, José Newton, em vários, especialmente nos livros de cozinha, vai ter uma série de orientações, inclusive em tamanho. Tem um tratado que eu usei, que é da Perpétua de Lemos, até a Solange falou sobre ele naquele dia da gente falar sobre os nossos capítulos no livro da História e Alimentação. O livro da Perpétua de Lemos, ele é muito interessante, ele é dos anos, acho que começo dos anos 60, e ele vai trazer, inclusive, as dimensões que a cozinha tem que ter, né? Que é o sonho da mulher de classe média, né? Não só a americana, que é o modelo americano, né? Mas o sonho da classe média brasileira, né? Que é aquela mulher dona de casa que tem a cozinha maravilhosa, cozinha kitchens, né? Que antes se desejava, né? Que tem tudo, tem todos os utensílios de ponta, enfim, tudo isso. Mas em manuais mais antigos também você vai ter, inclusive, alguns livros de receita. Aquele livro que eu já fiz um monte de coisa sobre ele, que é a Rosa Maria, A Arte de Comer Bem, vai ter uma listagem de utensílios, por exemplo, que você tem que ter, né? Que as mulheres têm que ter, ou levam em enxoval ou compram ao longo da vida. Então, tem sim, tem esses regramentos. Bastante interessante, né? Aí o Matheus Alves também pergunta, professora, gostaria de saber se a louçaria acompanhava o cardápio. Pratos, talheres, copos para determinados alimentos. A partir de qual momento isso se tornou concreto? Os utensílios, eles vão se tornando presentes na mesa e cada vez mais indispensáveis à medida que a gente chega e se aproxima do século XIX, né? Então, por exemplo, os primeiros talheres, os talheres e os pratos não ficavam na mesa, né? Não tinha prato, era aquele chamado trancher, que era um pedaço de pão velho, duro, né? É só deixar um pão muitas semanas que a gente sabe como é que ele fica, né? Imagine um pão que já é pesado, né? Num determinado momento lá, pão escuro, enfim. E ele servia para você tirar de um prato. Era tudo muito incomum. Por isso que o Norbert Elias ele faz uma relação com o crescimento do sentimento de intimidade, né? A construção de si, a privatização e a alimentação e a distribuição, enfim, as regras à mesa e também na sociedade, né? Mas aqui a gente está falando da mesa. Então, o primeiro você não tem um prato, você tem o trancher, né? Onde você tira com uma colher em comum, o único talher que as pessoas vão ter é a faca. Então, a faca as pessoas levam, só que aquela faca ela tem 1000 utilidades. Então, aí a higiene passa longe, né? É a mesma faca que se limpa a unha, que você corta o rabo do cachorro lá quando ele nasce, agora não pode mais. Enfim, e que você está à mesa e que você cutuca os alimentos. E é interessante que isso também é uma permanência em comer queijo na França. Um pecado mortal é você se servir do queijo com garfo. Por isso que a gente tem uma coleção de facas. Tá. E você não cutuca um queijo com garfo. Assim como o macarrão não se corta, né? Os italianos é um crime. Então, depois a gente tem a colher, né? Daí a colher vai se tornando individual. Daí entra o prato de estanho. Aí depois o prato de louça. Aí a gente tem vários tipos de louça. Aí entra a porcelana, né? Que é uma das coisas que Portugal vai trazer.
Aí vão se criar os hábitos de você ter porcelana, daí aquilo significa uma grande diferenciação social, né? Vão se criando talheres. E tem uma coisa interessante aí também, o último desses utensílios a se tornar individual é o copo, tá? Mas tem uma coisa interessante que no século XIX se cria no faqueiro os talheres para peixe. E aí, com uma forma de diferenciação social entre a nobreza antiga e uma burguesia ou uma aristocracia e os novos ricos, é que os faqueiros das famílias antigas não tinham talher de peixe, porque era tão antigo, né? Que é rico velho, há tanto tempo é rico, há tanto tempo tem aquele faqueiro que sabia como comer, né? Por exemplo, peixe, você comia com 2 garfos, né? Porque o peixe você não corta com a faca, né? Então você corta e comia, lá tinha toda uma forma de comer com 2 garfos. Se você ia num jantar e estava à mesa os talheres de peixe, significava que você era rico novo, que você tinha comprado, tinha tido dinheiro novo para ter um faqueiro que tinha talher de peixe. Então, veja a sutileza das coisas, né? Que vão procurando estratégias para manter essa diferenciação social e esse comportamento à mesa. Entra daí também outra questão, o gosto, saber trinchar, a quem oferecer, como o Zé Newton falou, né, a oferta do alimento, né, o primeiro pedaço para quem você oferece. Então, todas essas coisas são diferentes. Trinchar, por exemplo, é algo que pertence ao universo masculino, é o homem, e o momento de trinchar, então, fazia parte da educação do homem. Né? De um homem de uma determinada estirpe, ele tinha que aprender como trinchar. Então, o empregado, claro, a gente falando aqui já de um determinado banquete, uma certa pompa, né? Trazia lá um animal lindo, um grande porco, né? Um grande, um fazão, que daí fica mais chique, né? Vai trazer um fazão. Ele traz o fazão e entrega para o anfitrião. E o anfitrião ele vai ter todos os apetrechos para trinchar. Né? Então, é a ele que vai caber trinchar. Ele começa a trinchar. Muitas vezes, daí, leva aquela parte e o maître termina de trinchar. E é muito lindo. Se você ainda não teve oportunidade, né, quem não teve, mas ir em algum momento num restaurante onde o chefe dos garçons é que faz a trincha. E aí é lindo de ver. Quem sabe trinchar um animal é muito lindo, porque tem um jeito que você corta, fica tudo lindo. Então, tudo isso faz parte desse aparato, né? Que é esse momento de compartilhar o alimento. Exato. A Elza comenta sobre um museu em Milão, sobre das primeiras colheres e tal, é o Castelo Sforzesco. É maravilhoso. Eu fiquei assim, eu não conheço apaixonada. Milão. Fiquei horas lá. Tem de louças, talheres, porcelana, é a coisa mais linda. Coleções e mais coleções nesse castelo dos É uma em Milão. delícia desses castelos que a gente vai, mas esse em especial eu não conheço. Mas é uma delícia. Aí o Zé Newton tem mais uma perguntinha aqui para você. O que significa o garfo para etiqueta nos manuais? E depois tem a Claude. Bom, o garfo, ele vai se estabelecendo. Nos manuais que eu trabalhei, o garfo já está lá, né? E aí você vai ter que também aprender a lidar com o garfo. E os manuais, eles vão dizer como que você usa o garfo. Então, em alguns momentos, quando você vai cortar a carne, o garfo tem que ficar na mão direita, a faca na mão esquerda, né? Então, nos manuais de 1900 a 1970, esses talheres, eles não têm mais os grandes significados que eles já tiveram, né? Porque, inclusive, lá no século XII, quando aquela princesa bizantina traz a faca, né, para Veneza, ela é considerada bruxa, né? Que ela tem parte com o diabo. Porque, inclusive, o formato do garfo, ele se modifica, né? O garfo que tem 4... Os nossos garfos, eles têm 4
as tesinhas, né? E tem o de sobremesa, que tem 3. Eu tenho uma prima que é muito enjoada para isso. Ela não suporta comer bolo que não seja com garfo especial, né? O bolo estando bom, eu como inclusive com colher ou com a mão, se for necessário. Mas, enfim, né? Tem essas sutilezas da construção dos talheres, né? Como o talher de peixe, ele é um pouco diferente. Então, tem essas pequenas nuances de significado, né? Mas, no geral, é a habilidade de você utilizar. Ao longo do tempo, ele já teve outros significados. E mesmo as civilizações que comem com a mão, elas têm regras, né? Que vai entrar no que a Claude está comentando aqui. Você mencionou, sobretudo, regras de civilidade das camadas proeminentes da sociedade, mas nas camadas menos favorecidas também há regras a serem seguidas. No caso do Brasil, quando era comum comer com as mãos e comer capitão, era apenas permitido usar 3 dedos. Isso. Então, a Margarete Visser, que tem aquele livro O Ritual do Jantar, ela é antropóloga e ela analisa uma série de civilizações. E aí ela vai fazer essa afirmação, que não interessa qual cultura em todos os momentos aí da história da humanidade, sempre existe um ritual em torno da alimentação, uma ordem, que pode ser quem come antes de quem, né? Quem serve, aonde come, né? E essas regras, se você come, até no canibalismo tem regra para comer. Perfeito. Nossa, muito bom, Cecília. A gente ficaria a noite inteira aqui conversando com você. Mas deu fome, né? Deu fome, Quando será que nós vamos poder todos nos fazer um encontro, comer, bater papo? Lembra esse último de Lisboa, que coisa maravilhosa, Zé Nilton estava lá. Gente, aquele banquete que a gente foi, né? Delícia. Tudo isso que você falou, mais o que eu estudo, estavam materializados naquele banquete maravilhoso. Isso aí, servido à francesa, que é raríssimo. Raríssimo. Vale a pena. Patrícia, você quer fazer o convite para a live de amanhã? Passar o endereço certinho para o pessoal que está aqui conosco? Que esses Instagrams eu ainda não aprendi a usar direito, Cecília. eu... Bom, eu vou aproveitar, então, Aproveite. Que a Eliane abriu esse espaço para convidar. Eu tenho um ex-aluno meu de mestrado que fez um trabalho sobre a biografia do Brillat Savarin, e amanhã ele vai estar falando a respeito desse personagem tão icônico para a gastronomia moderna, né? E falando do lançamento do livro dele, que vai ser feito pela Amazon. A gente vai fazer um bate-papo amanhã às 19h. Pode entrar pelo meu Instagram, que é aberto, é Patrícia Merlo, tudo junto, facinho de achar, tá? E aí vai ser muito legal se vocês puderem participar. Sintam-se convidados. Obrigada, Patrícia. E realmente a dissertação dele é fantástica e tem a ver com o que nós acabamos de conversar hoje. Então, amanhã ouviremos Brillat Savarin. A Cecília está pedindo que José Nilton apareça aí o rostinho. É bom, que assim eu faço uma foto de todo mundo. Estão todos quietinhos, escondidos. Olha ele. Eu apareci? Agora apareceu. Apareceu. Que bom. Para poder sair a foto da Mônica. Essas reuniões têm sido maravilhosas. Que bom. Saudade de você também, Cecília. Uma forma de nos vermos, né? É isso aí. Enquanto... Pois é. A gente está quase ficando louco, né? Nem fale. Fala não. Mas foi bom demais. Vamos continuar nos vendo, pelo menos assim, virtualmente. Exato. Assim a gente pode matar um pouco a saudade. Eu acho que a semana que vem vai ter mais uma live sobre o livro. Eu sei que eu vou falar semana que vem sobre o meu capítulo. Sim. Estão ótimas, só que eu não consegui participar. Tá,
Não, perfeito. Eu não sei o horário ainda, mas logo a Cidiana deve soltar o convite. Pessoal, obrigada pela participação de todos, a disposição de vocês estarem aqui. O Adilson, que é do Instituto Histórico, o Fernando, que é do Instituto Histórico, o pessoal da Universidade de Nutrição de Patos, na Paraíba, está acompanhando também Muito essa legal. palestra, o pessoal do CEUNSP, os seus alunos, e assim está bastante agradável. Tem o pessoal de Portugal também, a Elza Maria está passando a quarentena aqui,